Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quarta-feira, 23ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez na presença do divino que te habita, Deus, indo ao encontro dele por meio da sua respiração. Prestar atenção à nossa respiração é estar atento ao movimento de Deus em nossa vida, ao movimento de Deus em nosso corpo, pois este movimento de inspirar e expirar é um movimento sagrado, é um movimento que nos desperta, é um movimento que nos liberta, é um movimento que nos ajuda a dizer não à ansiedade, à depressão, aos pensamentos baixos. Por isso, sempre que sentirem a inquietação, seja na mente, seja no coração, respire fundo e acolha em ti a beleza de Deus. Acolha em ti Deus que se manifesta, Deus que diz: eu estou aqui, junto, dentro de ti. Por isso não canse de prestar atenção à sua respiração e acolha em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, é mais do que acalentador a palavra que dirige Jesus aos seus discípulos na iminência da escolha. O Evangelho de ontem mostrava Jesus escolhendo, chamando pelo nome cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Depois passava a curar a todos que chegavam até ele. Dele saiu uma força, dizia o texto. O Evangelho de hoje continua. Jesus agora olha não para a multidão, mas dirige seu olhar aos discípulos. E a este Jesus dirige as famosas bem-aventuranças. Mateus elenca 8 ou 9 bem-aventuranças. Lucas nos traz 4. E essas bem-aventuranças são dirigidas diretamente aos seus discípulos.
Jesus os vê como esses pobres, como aqueles que têm fome, como aqueles que choram, como aqueles que são expulsos, perseguidos. São estas experiências que estes homens irão experimentar. Mas Jesus os convida a se alegrarem, a perseverarem, pois Ele está junto deles. Deus não os abandona nos momentos de aflição, de perseguição, de provação. Deus nos assiste, já que Ele nos escolheu, já que foi Ele que nos enviou. Ele também nos acompanha, como um bom mestre, como uma mãe que acompanha seu filho, que deixa sim ele pegar voo, mas que quando vê o perigo, está lá, para defender, para auxiliar, para salvar. E é isso que diz Jesus: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os que têm fome, os que choram, aqueles que são odiados, expulsos, insultados por causa do nome do Filho de Deus. Não devemos nos escandalizar ou simplesmente fugir, mas perseverar. Porque se alguém nos persegue, nos caluniam, é porque a palavra de Deus está incomodando. Ninguém atira pedra em árvore que não dê fruto, e frutos bons. Só se atira pedra em árvore que tem bons frutos. É assim que Jesus também recomenda os seus discípulos. A segunda parte do texto mostra os famosos ais. Quatro também. Assim como são 4 bem-aventuranças, são 4 os ai de vós. Ai de vós que são ricos, que têm com fartura e que esqueceram o dom da caridade, a prática da caridade. Ai de vós que têm com fartura e não sabem dividir. Ai de vós que agora são felizes, rides, de maneira egoísta, achando que o mundo é só para você e que os outros que se dane. Essa é a lógica de um mundo selvagem que nós vivemos. Ai de vós que assim se comporta. Ai de vós que agora choram, têm de lágrimas. Vocês que agora rides, experimentarão as lágrimas. Ai de vós que vivem sob os aplausos, que gostam de ser aplaudidos, que gostam de receber elogios, de receber as famosas curtidas das redes sociais. E esquecem que o reino de Deus, que o caminho que nos leva a Deus, não é feito de elogios, mas é feito de um caminho feito com perseverança e com entrega, doação. Amados e amadas, Jesus nos mostra 2 mundos. O mundo daqueles que entenderam o recado de Deus e que por isso se fazem pobres e que por isso vivem essa experiência da entrega, da doação, de dar a cara a tapa, porque acredita que é Deus que o chama e é Ele que acompanha e que dá força. E o outro mundo é daqueles que acham que são deuses deles mesmos e que não precisam do Deus Javé, do Deus Jesus Cristo. Estes quebrarão a cara, porque nós não somos deuses coisa nenhuma. Somos seres humanos frágeis, necessitados de Deus dia após dia. Rezemos a Deus para que vivamos neste mundo de quem crê e dependa
todo inteiro de Deus. E não neste segundo mundo que se acha que não depende de ninguém, que acha que eu tenho a minha própria vida e que eu sou Deus de mim mesmo. Estes se decepcionarão. Não porque Deus castigue, mas porque a nossa autossuficiência nos autodestrói. Bebamos desta fonte e peçamos a Deus a graça para sermos fiéis, fidedignos ao chamado que Ele nos faz. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.